Olá, meu nome é Maria Clara e vamos falar um pouco sobre a mediação familiar. Eu vou fazer um breve comentário sobre qual é o papel do mediador. Bom, o mediador é um especialista em determinadas técnicas de negociação e comunicação. Ele atua como um terceiro imparcial e costuma ser indicado pelas partes envolvidas no acordo. A função desse profissional não é de propor soluções, mas sim de intermediar e facilitar o diálogo entre as partes que estão em desacordo. Ele deverá assumir um papel neutro, tá? Será que existe algum tipo de impedimento de atuação do mediador? Bom, qualquer pessoa pode atuar como mediador, sendo uma pessoa com curso de nível superior em qualquer área reconhecida pelo MEC, formada há mais de 2 anos e ter feito o curso de mediação. Segundo o artigo 5º da Lei de Mediação, aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstâncias que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito. Oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. Ele fica impedido pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Bom dia, me chamo Flávio Henrique e irei explicar o que é a mediação familiar. Bom, é fato que algumas questões familiares nem sempre podem ou conseguem ser resolvidas de forma pacífica. Por essa razão, existem os mediadores, que têm a função de elucidar as partes conflitantes sobre a mediação e mostrar os caminhos a serem percorridos, assim como as técnicas e etc. As sessões podem acontecer presencialmente ou por videoconferência, com o objetivo de que as partes conflitantes cheguem à resolução de uma controvérsia. As sessões de mediação familiar giram em torno de problemas como divórcio, reconhecimento de união estável, divisão e partilha de bens, pensão alimentícia, guarda dos filhos menores, investigação de paternidade, tutela e demais assuntos. O trabalho do mediador permitirá que os conflitantes tomem decisões por si mesmos, já que o mediador obrigatoriamente tem que ser imparcial. Bom dia, meu nome é Caio e eu vou explicar como o mediador deve se comportar em meio à mediação. Bom, primeiramente, para se entender melhor o conceito, é necessário entender que o mediador não é um juiz, um advogado ou até mesmo um psicólogo para punir, defender ou aconselhar as partes. E sim, realmente, um mediador. Ele vai mediar, ele vai conduzir o processo de uma forma muito amigável para que ache o melhor caminho da solução do problema. É esse o conceito do comportamento do mediador. O mediador pode atuar de duas formas. Ele pode atuar de forma passiva e se limitar a simplesmente facilitar a comunicação das partes para que elas cheguem a um acordo, ou mesmo um papel mais ativo, que vai ajudar, se necessário, assim como na resolução dos conflitos e na busca de alternativas também. Ele pode atuar dessas duas formas. Então, são esses os tipos de comportamentos que o mediador vai se comportar na mediação. Olá, caros ouvintes. Muito prazer, me chamo Nicásio Júnior e estarei dando seguimento aos estudos acerca da mediação. Bom, já sabemos que a mediação é um divisor de águas para resolver conflitos de forma mais compreensiva e célere, e na mediação familiar não é diferente. Mas o que venho abordar aqui é a seguinte pergunta: quais são os assuntos familiares que podem ser resolvidos por meio da mediação familiar? A resposta dessa pergunta é a seguinte: via de regra, qualquer debate familiar que gere conflitos pode ser pauta para uma mediação. Obviamente que tem alguns assuntos recorrentes de bastante delicadeza, que são os casos de divórcio e alienação parental. Nessa lógica dos exemplos, em caso de divórcios, que é uma situação muito complexa de lidar, pois tem todo um estresse e cansaço,
das partes, o mecanismo da mediação, chegando a um diálogo consensual, pode reparar um litígio indevido e até sanar uma causa maior no futuro. À vista disso, uma das maiores possibilidades de mediações em casos familiares foi no período da pandemia do Covid-19, vale ressaltar. Ou seja, por meio de uma série de divergências na família, houve um aumento significativo do uso da mediação para a resolução de conflitos familiares. Olá, eu me chamo Wendy. Eu fiquei com a seguinte pergunta: se as partes chegarem a uma solução amigável, o termo de composição amigável deve ser homologado judicialmente? É possível que o Poder Judiciário recuse a homologação judicial? Entendo que sim. Por prudência, a homologação do termo perante o Poder Judiciário dará às partes a tranquilidade que almejam. Também entendemos que sim, na segunda parte da pergunta, o juiz pode se recusar a homologar o termo de composição amigável, caso entenda que exista cláusulas que violem o direito brasileiro. Nessa hipótese, via de regra, o juiz requisita um adiantamento ou emenda do acordo, a fim de adequar à legislação pátria. Após, com as devidas alterações, o juiz estando concorde, homologa o termo de composição amigável. Olá, bom dia. Me chamo Camila Damasceno. Hoje vou responder uma pergunta bastante frequente em nosso podcast, que é a seguinte: com qual finalidade é realizada a mediação familiar? Bom, sabemos que um conflito familiar é uma situação muito delicada para aquelas pessoas que estão envolvidas. São questões difíceis que muitas vezes não podem esperar o desenrolar de uma decisão judicial. E é aí que a mediação familiar cumpre o papel decisivo para resolver essas questões. A mediação de conflitos, ela pode ser o melhor caminho para resolver desentendimentos familiares. Quando parentes brigam ou quando um casamento chega ao fim, invariavelmente a comunicação fica prejudicada. Muitos sentimentos vêm à tona e o diálogo acaba ficando comprometido. E quando não há diálogo, não é possível haver entendimento. E é aí que a mediação entra para ajudar. Como é que funciona essa mediação familiar? Bom, a mediação familiar ela é feita através da criação de um ambiente favorável para que os envolvidos possam se entender, mesmo que eles não queiram se encontrar. O mediador de conflitos ele faz o papel da ponte, buscando propostas construtivas e soluções que atendam aos interesses de todos. E essas reuniões com o mediador, elas podem ser conjuntas ou individuais, que vai depender do grau de conflito, né? E o mediador ele está preparado para sempre ser imparcial, transmitir informações que possibilitarão na solução do conflito. A função dele no processo da mediação familiar é sempre buscar as alternativas, focar nos interesses futuros e encerrar o conflito da melhor maneira possível, né? Com essa finalidade mesmo, de tentar resolver o problema de uma maneira não tão agravante assim. E é isso, eu espero que eu tenha conseguido responder de maneira clara e obrigada. Qualquer dúvida, estamos aqui. Olá, pegando o eixo aqui da fala dos meus colegas, eu vou falar sobre uma dúvida constante que surge na mediação familiar. Meu nome é Caroline Moura e essa dúvida ela é referente à possibilidade de recorrer à mediação familiar, mesmo se houver uma ação judicial em andamento. Então, é possível sim. As partes elas podem requerer a instauração de uma mediação familiar durante ou após a decisão judicial, desde que essa decisão não tenha transitado em julgado, ou seja, o processo judicial não tenha tido uma decisão irrecorrível. Quando existe um processo judicial em andamento, normalmente as partes solicitam a suspensão desse processo por um período de tempo e tentam resolver o litígio por meio da mediação. Em caso de êxito na mediação familiar, o processo judicial é extinto e o acordo é homologado. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ismael Corrêa e vou continuar a nossa conversa sobre a mediação familiar, respondendo a seguinte pergunta: o que ocorre caso a mediação não tenha ajudado as partes a chegar a um consenso? Bom, primeiro que não é novidade para ninguém que os conflitos tenham abarrotado o sistema judiciário brasileiro e sobrecarregado muito as decisões.
Por conta disso, têm surgido outras medidas para evitar que essa situação ocorra. São as áreas extrajudiciais, também conhecidos como sistemas multiportas. Tem sido de extrema importância o uso desses sistemas multiportas para poder facilitar e não precisar chegar ao extremo que é o processo judicial. E nisso, a mediação familiar tem se destacado tentando resolver os conflitos com base no direito de família. A mediação vem para implementar paz nesses casos, diminuindo a cultura da sentença, uma vez que na mediação não há nem ganhador nem perdedor, e sim a busca para chegar ao melhor desfecho para as partes. No caso, no melhor desfecho para a criança, dentro de um divórcio e etc. Sendo assim, quando não há o consenso entre as partes, o que deverá ocorrer? O devido processo legal, o processo judiciário, que era o que a gente estava tentando evitar, onde caberá ao juiz impor uma decisão, mas sempre uma das partes não sai satisfeita com esse processo. Por isso é melhor que ocorra durante a mediação um desfecho, mas quando não tem jeito, deverá seguir o devido rito legal. Mas mesmo quando a mediação não resolve o conflito, ela ainda foi de extrema importância dentro do processo. Ela pode auxiliar no processo, porque é um mecanismo que ajuda, porque durante a mediação, o mediador busca trazer empatia e a comunicação entre as partes. Pode ser que durante esse processo ele tenha trazido menos competitividade e menos desgastante no judiciário para as partes envolvidas em busca da decisão. Bom, para finalizar o nosso podcast, gostaria de ressaltar que tentamos apresentar os pontos que consideramos mais importantes e que levantavam mais dúvidas de maneira genérica dentro do tema. Agradecemos pela oportunidade de falar um pouco sobre a mediação familiar e esperamos ter conseguido suprir os questionamentos mais vigentes. Obrigada, pessoal, e um beijo.